Bom dia, terceiro ano, como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós vamos para mais uma aula. Gente, nós estamos finalizando o nosso conteúdo de Segunda Guerra Mundial. Na aula passada a gente viu um pouquinho sobre a União Soviética e a Alemanha e hoje a gente vai terminar esse conteúdo da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que mais para frente a gente vai conseguir ver alguns temas específicos sobre a Segunda Guerra Mundial, como o Holocausto, por exemplo, tá? E o que é o Holocausto? Para quem não sabe, o Holocausto foi justamente a perseguição dos nazistas, da Alemanha nazista, contra judeus, negros, aleijados, homossexuais. Então, a gente vai conseguir ver esse assunto que é muito importante, que cai muito em prova, especificamente na próxima aula, tá? Mas hoje a gente vai conseguir ver o finalzinho da Segunda Guerra Mundial, realmente do ato da guerra. A gente sabe que a Alemanha e a Rússia, elas tinham um tratado, né, de não intervenção, de não guerra, para que elas pudessem ficarem tranquilas nesse sentido. E como vocês viram na aula passada, quem quebrou esse acordo foi a Alemanha quando atacou a Rússia, tá? Então a gente sabe que, apesar da Alemanha e da Rússia ficarem no continente europeu, eles são lugares muito diferentes climaticamente, ou seja, a Rússia, ela tem algumas vantagens em relação à Alemanha no quesito do clima, e a gente vai conseguir ver isso na aula de hoje, tá? Inclusive, essa vantagem que a Rússia tem em cima da Alemanha no quesito do clima é uma das vantagens que leva a Alemanha a perder a Segunda Guerra Mundial, tá? Bom, a gente sabe o seguinte, que a Alemanha é um país que tem um líder que tem uma oratória muito boa, uma oratória que convence toda a população. Esse líder é o Hitler, né? A gente sabe disso. Nós sabemos que a oratória dele é incrível. A gente sabe que ele preparou a sociedade e que ele conseguiu trazer a sociedade para o lado dele, para a causa dele, com base no discurso da humilhação. Como assim humilhação? Bom, nós sabemos que a Alemanha ela perdeu a Primeira Guerra Mundial, né? Então, os alemães ficaram se sentindo humilhados nesse sentido de não terem conseguido território, de terem perdido a guerra. E o Hitler conseguia tocar nessa ferida de uma maneira muito primordial, de tal maneira que ele conseguiu tornar toda a população alemã cúmplice e a favor das suas ideias insanas, porque são ideias insanas. Nós sabemos que no início da Segunda Guerra Mundial, essa organização do Hitler, ela foi excelente. Ela fez com que a Alemanha avançasse sempre, conseguindo novos territórios. Por quê? A Alemanha pegou os outros países desprevenidos no quesito da guerra, né? Então, como a Alemanha estava se preparando há muitos anos, no sentido armamentista, no sentido psicológico, né? No sentido também físico, eles já estavam se preparando há muito tempo. E quando eles começaram a atacar, e os países aliados não estavam preparados para aquilo, eles começaram ganhando as guerras e foram sempre avançando, tá? Então, sempre conseguindo ganhar, ganhando territórios, conseguindo matar muita gente. E uma coisa, galera, interessante a respeito da Segunda Guerra Mundial é que a Alemanha nazista, ela desenvolveu diversos tipos de armas que a gente não tem conhecimento até hoje, tá? Então são armas com com gases que matam imediatamente. São bombas de gás também que matam imediatamente. Desenvolveram muitas armas. A ciência, os cientistas, vários médicos foram contratados para que eles desenvolvessem métodos de tortura. Então, a Alemanha, ela desenvolveu muitas armas nesse período da Segunda Guerra Mundial e também desenvolveu muitos métodos de tortura que fossem capazes de matar as pessoas de uma maneira muito lenta e muito dolorosa. De tal modo que as pessoas pediam para morrer. Elas falavam o seguinte: eu não aguento mais, eu não suporto mais tanta dor. Eu quero que me matem. Então, todos esses métodos de tortura, eles nasceram na Alemanha, tá? E se vocês quiserem e ficarem curiosos, vocês podem pesquisar após essa nossa aula aqui, no YouTube mesmo, métodos de tortura nazista. Vocês vão ver vários, tá? Inclusive, aqui no Brasil, na ditadura militar e também no governo do Vargas, que é uma coisa que a gente viu por muitas aulas, eu falei para vocês que o Vargas e também na ditadura militar aqui no Brasil,
alguns métodos de tortura foram utilizados com base nos métodos de tortura nazistas, tá? Então, muitos militares aqui na época da ditadura militar aqui no Brasil, eles eram obcecados e fanáticos pela Alemanha nazista, pelos rituais, pelos maus tratos. Então, eles aplicavam esses rituais e maus tratos aqui no Brasil, tá? Então, turma, seguinte, a gente viu na aula passada um cenário de um país que ele estava muito forte, né? Um cenário de um país que estava ganhando a guerra, um sinal de um país que estava sempre avançando militarmente e sempre conseguindo novos territórios. Por quê? Porque ele se preparou muito antes de iniciar a guerra. A intenção do Hitler era avançar territorialmente, pegar todo o território que ele tinha perdido na Primeira Guerra Mundial, pegar mais território e acabar com os países aliados. Por isso que ele se preparou tanto antes, tá? Só que aí, nessa questão das bombas, nessa questão das armas, nós não temos somente a Alemanha produzindo isso. Nós temos também a Inglaterra produzindo isso, os Estados Unidos produzindo isso, a Rússia produzindo isso, a Itália produzindo isso, tá? Só que essas bombas, essas armas, elas foram mais utilizadas na Alemanha nazista, tá? Então, quando a gente for ver o Holocausto na próxima aula, vocês vão perceber que esses métodos de tortura, eles eram utilizados diariamente, tá? Inclusive, alguns soldados, eles escolhiam que método de tortura eles iriam utilizar naquele dia. Que método de tortura eles iriam utilizar em determinados grupos, nas crianças, nas mulheres, nos homens. Então, é uma coisa muito delicada que a gente tem que estudar com muito respeito, com muita responsabilidade a respeito daquele tempo, daquela época, e saber que sim, é um período muito delicado, e saber que sim, é um período que não deve ser repetido, essas práticas não devem ser repetidas, porque você tratar o ser humano de uma maneira desigual e de uma maneira desumana não deve ser repetido e não deve ser feito, tá? As torturas e o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a forma como as pessoas morreram, a forma como elas foram maltratadas, a forma como elas foram realmente desumanizadas, né? Por conta, às vezes, porque era um judeu, ou porque era negro, ou porque era deficiente, ou porque era homossexual, enfim. São coisas que não validam, né? Esses métodos de tortura, nada valida esses métodos de tortura, tá? Então, é um período que a gente tem que estudar com consciência, com responsabilidade. Nós sabemos que isso cai muito em prova, nós sabemos que é um conteúdo que cai muito, mas com responsabilidade pra gente não replicar aquilo, tá? Bom, nós vamos para a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje está na página 29, 30 e 31 do livro didático de vocês, tá? E ele diz o seguinte: nós vimos na aula passada que a Alemanha, ela invadiu a Rússia, né? Ela quebrou aquele tratado de união deles lá, de não guerra, e a Alemanha invadiu a Rússia. E aí, quando a Alemanha invadiu a Rússia, olha só, as tropas russas, elas resistiram mesmo com esse ataque, sem que eles estivessem preparados. Então, foi bem assim. A Rússia estava vivendo tranquilamente, acreditando no seu tratado, no seu pacto de que a Alemanha não iria invadir a Rússia não iria invadir a Alemanha, e ela estava vivendo tranquilamente. Quando o exército alemão invadiu a Rússia não estava preparado para essa guerra. Porém, eles não deixaram barato. Eles se organizaram rapidamente ali e partiram para cima também, tá? E olha só, e aí foi passando o tempo, né? Com isso, começou a faltar abastecimento de armas e alimentos para o exército alemão. Por quê? Quando a Alemanha invadiu a Rússia resistiu. Então, passaram-se alguns meses entre embate entre Rússia e Alemanha, tá? E aí, a Rússia estava em casa, então a Rússia já tinha suas coisas ali, seus alimentos, as suas armas, o seu exército todo ali. Enquanto a Alemanha não, a Alemanha agora estava num novo território e começou a faltar para a Alemanha alimentação e armamento, tá? Outro fator que eu falei para vocês que era importante e que seria uma coisa a favor da Rússia é o clima. A Rússia faz muito frio, muito frio, muito frio. Tanto que quando você pesquisa na internet, é comum vocês verem os russos utilizando aqueles chapéus bem pesados, assim, com aquela coisa na orelha aqui. Por quê? Porque na Rússia faz muito frio. E assim, os russos já estão acostumados com esse frio, eles nasceram em meio a esse frio, eles têm roupas próprias para esse frio, né? Eles já estão preparados para isso.
Agora, os alemães, eles estavam preparados para esse frio da Rússia? Não. Então acabou que esse frio da Rússia, ele foi um grande aliado para a Rússia nesse momento. A Rússia não estava tão bem preparada quanto a Alemanha, mas ela resistiu à guerra. E ela utilizou justamente esse artefato do clima mais frio a seu favor, tá? Continuando aqui, galera. Nós temos os Estados Unidos e a Inglaterra avançando também na guerra. Nesse momento, os países aliados, eles estão avançando. Quais são os países aliados? Inglaterra, aliados à Alemanha, tá? Países aliados à Alemanha, à Itália e ao Japão. Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia. Todos eles estão empenhados e são aliados contra a Alemanha nazista, tá? Então, olha só, a Rússia, ela está ali com embate na Alemanha, no território russo, tá? E ela tá ganhando por quê? Porque ela tá no território que é dela. Os Estados Unidos e a Inglaterra começam a avançar sobre a Itália. E é importante a gente lembrar que os Estados Unidos, eles estavam com um exército muito bom, tá? Porque eles entraram depois na guerra. Eles estavam com um exército muito bom, com um armamento muito bom. Inclusive, os Estados Unidos desenvolveu diversas armas e bombas para a Segunda Guerra Mundial e desenvolve até hoje, tá? Nós temos nos Estados Unidos algumas áreas, a mais famosa é a Área 51, com coisas que a gente não sabe o que tem lá dentro. A gente não sabe se eles estão desenvolvendo bombas, se estão desenvolvendo armas, se estão desenvolvendo vírus, a gente não sabe de nada, tá? Então, a gente também tem nos Estados Unidos esse investimento tecnológico no quesito de armamento, tá? Então, olha só, Estados Unidos e Inglaterra invadem e estão avançando para acabar com a Itália. E a Itália é um dos aliados, tá? Olha só, a Rússia avança sobre a Alemanha, mata muitos soldados e prende outros tantos. Então, olha só. Lembra que eu falei para vocês que a questão do clima, de ser mais frio, era uma vantagem para a Rússia? Então, a Rússia ela vai avançando e ela consegue ganhar da Alemanha nesse sentido. Então, ela mata muita gente e ela também prende e torna como trabalhador para o seu exército outros tantos soldados, tá? Então, a gente tem aqui um cenário importante. Até a aula passada, a Alemanha estava só avançando e ganhando. Nesse cenário aqui agora, a Alemanha está sofrendo ataque. A Alemanha já está sofrendo ataque da Rússia por ser um clima muito frio. Os soldados não conseguiram se adaptar, passaram fome, perderam armamentos. Os Estados Unidos e a Inglaterra estão avançando para atacar a Itália, estão atacando os aliados, tá? Olha só aqui. É importante ressaltar que haviam espiões dos aliados no exército alemão. Gente, não sei se vocês já assistiram o filme, eu acho que é o primeiro filme da Mulher Maravilha, que tem um soldado lá que ele é um espião. Só para trazer para um contexto mais interessante, né? Gente, olha só. A Alemanha, ela tinha soldados infiltrados em outros exércitos, no exército inglês, no exército francês, tá? Porque esses soldados infiltrados iriam contar para a Alemanha todas as táticas e os caminhos novos que eles iriam tomar. Em contrapartida, também haviam soldados da Inglaterra, soldados da França, que se infiltravam lá no exército alemão, tá? E quando a Alemanha, o Hitler, ele iria avançar novos territórios, quando o Hitler iria pegar a população judaica, quando o Hitler iria montar um novo campo de concentração, enfim, existiam soldados que eram soldados espiões que contavam para a Inglaterra e para a França. Esses soldados, eles eram franceses e ingleses e eles se infiltravam no exército alemão, tá? Inclusive, alguns soldados judeus, ingleses e também franceses, judeus, tá? Se infiltravam lá no exército alemão. E para ganhar a confiança dos soldados, porque eles não podiam falar que eram judeus, tá? Se falassem que eram judeus, já era. Inclusive, para ganhar a confiança dos soldados, esses espiões até matavam alguns judeus, tá? Torturavam alguns judeus para que conseguisse realmente ganhar uma confiança, tá? Então, essa espionagem no exército alemão ajudou muito também para que o exército fosse derrubado, tá? Continuando aqui. O medo dos aliados, com esse medo, né, com esse medo que a Alemanha tinha
de acabar, de perder a guerra, a Alemanha começou então a produzir em excesso muitas armas perigosas, porque ela pensou o seguinte: bom, agora que eu tô perdendo, que eles estão avançando para o meu território, que é uma coisa que eu planejei ganhar essa guerra, eu vou começar agora a investir em bombas, em armas de gás. Então, os cientistas começaram a correr para desenvolver essas bombas. Por quê? Se você tá numa guerra, tá? E aí a Alemanha nazista joga uma bomba de gás. Já era, todo o exército aliado vai morrer. Quem não tiver com a máscara devida de gás vai morrer. Então muita gente começou a morrer nesse momento, tá? Nesse momento, a Segunda Guerra Mundial, para a Alemanha, ela começa a sofrer um descontrole. Então antes, aquele controle que era de avançar territorialmente e de pegar a judeus, homossexuais, negros, deficientes, imigrantes, todos aqueles que não fossem sangues puros e prender no campo de concentração e avançar territorialmente, agora a guerra sofre um descontrole. A Alemanha agora começa a matar em massa, não interessa. Não interessa se naquele local que ela está matando, se parte do seu próprio exército não está preparado com máscaras. Ela não está nem aí, né? É um momento que ela está desesperada. E o desespero dela é: nós precisamos matar a maior quantidade de pessoas. Dos outros times aliados, claro, né? Mas aí quando eles começam a utilizar essas armas de gás, e eles começam a soltar essas armas de gás, se o seu exército tivesse parte dele sem as máscaras, eles soltavam mesmo assim, tá? Porque o interesse era diminuir os exércitos para que eles conseguissem subir novamente e conseguir ganhar território novamente, tá? E olha só, gente, a gente tem um ataque-chave. Esse ataque-chave foi o ataque responsável por acabar a Segunda Guerra Mundial. E olha só, o ataque-chave diz o seguinte: o ataque-chave dos aliados conta com a Alemanha em fazer eles recuarem para o seu território original. Então, olha só, os times aliados, os países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos, França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, eles se unem para atacar a Alemanha e atacar os países aliados. Eles começam a atacar, só que o intuito deles é atacar rumo ao território alemão. Por quê? Se eles vão fazendo esse ataque com esse time, com esse exército voltando para o seu próprio território, fica mais fácil. Então, suponhamos o seguinte, vamos deixar mais claro ainda. Imagina só que a Alemanha nazista começou avançando territorialmente ali para Portugal. Então, a França e a Inglaterra iria atacar essa Alemanha nazista, fazendo com que eles recuassem. Então, a guerra seria sempre no sentido contrário, fazendo com que eles recuassem para o território alemão. E quando eles recuavam para o território alemão, acabava que aquele território que eles haviam conseguido na guerra, eles perdiam território, tá? Porque o território seria oficialmente deles caso eles ganhassem a guerra e assinassem um acordo, tratado, dizendo: esse território aqui agora é meu, tá? Mas no momento da guerra, os avanços eles são significativos. Mas quando eles começam a voltar e começam a deixar aqueles territórios não são mais deles, tá? E então, o intuito dos países aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, na época era a União Soviética, eles fizeram esse acordo. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o exército alemão e vamos sempre fazer com que ele recue novamente para a Alemanha. Por quê? Se ele recuar para a Alemanha, ele acaba perdendo o território, tá? Esse era um dos ataques chaves dos aliados para que a Alemanha, ao mesmo tempo que ela perdesse o território, ela também perdesse a guerra, tá? E olha só, gente, então eles começam a avançar, começam a utilizar várias táticas de guerra. Os Estados Unidos e a Inglaterra começam a utilizar bombas, começam a utilizar realmente ataques para que o exército alemão vá recuando e voltando para os territórios alemães mesmo, originais, tá? E olha só. Então a gente tem Inglaterra e Estados Unidos utilizando bombas de gás, utilizando realmente bombas e soltando essas bombas em cima do exército alemão, fazendo com que muitos morressem e também que muitos recuassem para o seu território original, tá? E para finalizar, em 1945, a Rússia invade Berlim. A União Soviética invade Berlim. Quando a União Soviética invade Berlim, Hitler se mata. Então, naquele momento ali,
a Segunda Guerra Mundial termina, tá? E são vitoriosos os países aliados. França, novamente, Inglaterra, novamente, Estados Unidos, novamente e Rússia, tá? E aí, turma, o seguinte, existem algumas teorias que são apenas teorias, tá? Que é para tornar a história mais interessante, mas essas teorias não caem em prova. Existem algumas teorias de que a morte do Hitler, ela foi uma morte que não foi verdadeira, foi uma morte que ela foi elaborada e planejada para que o exército realmente achasse que ele havia morrido, né? Mas, na verdade, existem algumas teorias históricas que dizem que ele foi congelado vivo, com algumas tecnologias alemãs que a gente não tem acesso, e que ele vai voltar para uma terceira guerra mundial. Bom, isso é uma teoria, tá? Isso são teorias da história, isso não cai em prova. Isso são apenas teorias para deixar a história um pouco mais interessante, né? Bom, se isso é verdade ou não, nós não sabemos, né? O que nós sabemos é que a Alemanha desenvolveu tecnologias que a gente não conhece durante esse período. Tecnologias que eles não chegaram nem a utilizar, porque eram muitas e muitas tecnologias. Eram muitas e muitas armas criadas por eles. Os Estados Unidos também criaram muita tecnologia, muitas armas que nós não temos acesso a esse tanto de arma, a esse tanto de tecnologia. Dizem que as tecnologias nos Estados Unidos, nas áreas 51 e nas outras diversas áreas, são tecnologias que podem acabar com o universo assim, tá? Inclusive, eu já vi um vídeo de uma moça que estava viajando lá perto da área 51, e assim que ela chegou perto da área 51, o sinal do celular dela caiu, o celular dela desligou, e tudo que ela tinha gravado apagou misteriosamente do celular dela. Então, assim, são tecnologias, galera, que realmente a gente não tem acesso. São tecnologias que realmente a gente nem imagina que exista, tá? Então, eles desenvolvem, tô falando dos Estados Unidos, tá? E a Alemanha também desenvolve isso, mas eu acredito que em segredo, eu acredito que não abertamente, tá? Porque a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra que matou tantas pessoas, o Holocausto foi um genocídio tão grande que ficou marcado na história e as pessoas sentem vergonha do que aconteceu naquele período, tá? Então, se existe algum avanço tecnológico na Alemanha hoje, ele é feito às escondidas, ele não é feito exposto igual os Estados Unidos fazem, tá? Então, nos Estados Unidos, as tecnologias que eles montam e que eles criam nessas áreas são tecnologias de seguranças de Estado. Nenhum outro local, nenhuma outra pessoa que não trabalha ali dentro tem acesso, tá? Então tem tecnologia lá que eles criam não somente armas, não somente bombas, mas também vírus, tá? Que são capazes de acabar com o mundo todo. Mas, bom, gente, a nossa aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Obrigada e tchau.